Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Antes da gente começar a live, né? Eu sou a Alissa, eu acho que todo mundo aqui já conhece a gente um pouquinho. Eu e a Camila, nós somos oncologistas do Elas, e a gente convidou o Dr. Alex mais uma vez. Muito obrigada pela sua disposição, sua atenção com a gente. Então, se apresente aí para nós, por favor. Então, boa noite, gente. Boa noite, Alissa. Boa noite, Camila. Muito, para mim, aqui é uma honra estar aqui com vocês no Elas Oncologia. Eu sou Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, cirurgião robótico. Minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer, terminei em 2012. E desde que eu me formei, praticamente todos os serviços que eu participei, inicialmente na Santa Casa de Belo Horizonte, depois eu vim para Vitória, no Hospital Evangélico, no Hospital das Clínicas e aqui no meu próprio consultório. Eu fui atendendo cada vez mais mulheres e hoje é o público que eu mais atendo aqui no meu consultório. Eu atendo aqui mais no meu consultório, aqui na Reta da Penha, em Vitória, Espírito Santo, em que o grande público é feminino. E eu percebi, como eu fiz uma cirurgia, a minha formação em cirurgias abdominais complexas, que as mulheres com câncer ginecológico, que é aí um câncer muito frequente, né, na população brasileira, aí, que atinge aí cerca de mais de 30 mil mulheres por ano, era muito importante o papel do cirurgião oncológico, fazendo as cirurgias corretamente. O câncer, de maneira bem simples na explicação, ele é sim uma doença que pode se alastrar, ele pode não respeitar os órgãos onde ele nasceu, e ele pode então, né, uma doença que está no útero, pode atingir outros órgãos adjacentes. Uma doença que está no ovário também, que é no aparelho ginecológico, reprodutor feminino, pode atingir praticamente todos os órgãos da cavidade abdominal. Então, eu, com essa minha formação, né, em cirurgia abdominal complexa, gastrointestinal, cirurgia pélvica, eu me vi aí com essa grande missão, não só de operar essas mulheres, mas também dar mais apoio para elas, né? E hoje, além de fazer as cirurgias, além de fazer a cirurgia robótica, que é uma cirurgia que ajuda na recuperação física da mulher, eu também fiz uma formação em coach, e eu faço coaching oncológico com as minhas pacientes, em ajudá-las a viverem essa dificuldade, né, que é o câncer, que ele aparece assim de uma forma sem bater na porta, né, mas que elas tragam de alguma maneira uma reintrodução na sua vida, de alguma forma ela voltar para o que ela estava fazendo, de alguma forma ela se reabilitar melhor. Então a gente vai falar de câncer de colo de útero, que tanto assusta as mulheres e que sim, né, conforme a gente vai falando aqui na live, pode sim gerar muitos problemas para as mulheres. É uma grande causa de morte no Brasil ainda para as mulheres com câncer ginecológico, e também uma grande causa de sequelas, e também, principalmente para as mulheres jovens, prejudica elas de ter os seus filhinhos, né? Então, vai ser importante aqui a nossa live, que a gente vai falar tanto de prevenção, que é o mais importante, mas também de tratamento.
Obrigado pelo Alex, convite. isso é, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, mas isso é tão importante, eu estava lendo sobre isso hoje, inclusive, e nesse artigo falava que quando a gente foca muito na doença, a gente acaba esquecendo das células saudáveis, né? E a gente tem mais células saudáveis do que célula doente, se a gente for parar para pensar. E aí que a gente perde o foco um pouco das células saudáveis, do que a gente pode fazer com as células saudáveis, que mesmo na pessoa que está doente, que se submeteu a um tratamento, a gente acaba esquecendo de focar nessa parte saudável da pessoa. Então é muito isso que você falou, né, do coaching pós-tratamento, do que a gente pode oferecer para essas pacientes para melhora da qualidade de vida no pós-tratamento. Muito legal, não sabia que você fazia isso, bom saber. Ah, nossa, obrigado. Essa é uma missão para mim. E isso que você falou é fundamental, né? A pessoa que está com câncer, ela não é um câncer, né? Ela é uma pessoa ali que tem seus desafios, tem sua vida pessoal, a mulher cuida do marido, cuida dos filhos, a mulher está inserida no mercado de trabalho. Então, como que ela precisa aí desse apoio, né? Tanto também apoio psicológico, apoio dos seus médicos, para justamente o que é bom prevalecer, né? A luta do bem contra o mal, o bem fortalecer. E sim, se a gente fortificar nossas células sadias, a gente olhar para a nossa saúde, para a nossa imunidade, o nosso corpo também combate o câncer, tanto para evitar que ele se forme, como também uma pessoa que teve o câncer também não pode se dar por vencido, tem muita coisa para ela fazer, para ela viver mais e melhor. É nisso que eu acredito. Eu também. A gente muito nessa tecla da saúde, né, do paciente, não só pós-tratamento, mas também durante o tratamento. Eu sempre costumo conversar que, assim, eu acho que chega um momento, inclusive pós-tratamento, que a gente busca ressignificar tudo isso. Eu sempre falo para o paciente, agora tá difícil, mas um dia vai ser uma história para você contar. Então, eu acho que é a história que faz parte ali da sua vida, entendeu? Faz parte do que você passou, como todo mundo tem sua história, e que em algum momento a gente vai olhar para trás e falar, poxa, assim como a gente vive coisas que a gente fala, meu Deus, como eu consegui, como eu passei por isso, e a gente vê que a gente é forte, que a gente passou, e a gente mesmo se usa como exemplo, né, para os pacientes. Então, eu acho que aquele momento ali da sala de espera, de esperar a consulta para o médico, é muito interessante, assim, porque essa troca de figurinha deles, do paciente que vai começar o tratamento, e do paciente que está, e do paciente que já terminou, eu acho que aquilo, assim, também fortalece eles. E, inclusive, o Ela surgiu desse jeito, viu, Alex? O Ela surgiu por uma angústia nossa, que a gente um dia olhou uma para a outra e falou assim, acho que a gente tem a mesma angústia, que é a angústia de tratar a doença, tratar a doença, tratar a doença, e aí você vê que às vezes o tratamento ele pode ser com mais efeito colateral do que a doença, ele pode ser às vezes mais maléfico do que a doença, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de efeito colateral, de perda de qualidade de vida e etc. Então a gente falou, bom, quem sabe a gente não cria um grupo de mulheres para que a gente possa oferecer para as pacientes, para os pacientes, né, não necessariamente mulheres, porque os homens também, eles enfrentam os mesmos desafios de formas diferentes, mas enfrentam. Então, quem sabe a gente não pode criar um grupo para que a gente consiga oferecer para o paciente oncológico um pouco de qualidade de vida dentro do tratamento que ele precisa fazer, no pós-tratamento que ele precisa, e também falar um pouco de prevenção, que eu acho que é onde a gente devia manter o nosso foco, né? A gente talvez tirar um pouquinho o foco de tratamento e voltar um espacinho para trás e falar um pouquinho do que previne, né? Com certeza. Mas enfim, vamos entrar no câncer de colo de útero, então, né? Eu tinha pensado da gente falar um pouquinho, Alex. Eu tenho várias pacientes no meu consultório, acho que a Camila também divide essa questão comigo, que as mulheres elas não sabem exatamente o que é o câncer de colo, o que é o colo de útero, né? Né? Onde que ele está anatomicamente falando, sobre o preventivo. Então acho que a gente podia fazer uma introdução assim, né? Assim, sim. Então, para a gente sintonizar, eu vou tentar ver se eu consigo
fazer um desenho aqui. Eu gosto muito de desenhar, então vou fazer um desenho. Olha, vamos ver se vai ficar bom para vocês verem, né? Olhando assim, o útero, ele é em formato de pera. Ele é uma pera. Ele é uma pera invertida. Seria aqui assim, o útero. Dentro dele tem a cavidade uterina, tá? E ele faz a conexão com a vagina aqui, né, que estaria a vulva. Então, a vulva, a vagina, o colo do útero, que é essa porção aqui que faz a transição aqui da parte externa, né, para a parte interna do trato genital inferior, vulva, vagina e colo do útero, para o trato genital superior, né, aí vem aqui as trompas, né, uterinas, os ovários da mulher. E o colo do útero, como ele está aqui nessa transição do meio externo para o meio interno, né, aqui que vai abrigar o bebê, a cavidade uterina, onde tem um endométrio, que é a camada de revestimento interno do corpo do útero, que na menstruação descama na mulher, né, em todo o ciclo menstrual. Então, o colo do útero, né, tem aqui cerca de 2,5 a 3 centímetros, é uma porção, então, que faz essa comunicação, ele protege, ele serve para proteger aqui o meio externo do meio interno, do aparelho reprodutor feminino. Então, por isso que ele está mais sujeito a infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, no caso aqui, a gente vai falar sobre o HPV, sobre o câncer de colo de útero, né? A gente está entendendo aqui esse desenho que o HPV é um vírus que está presente em basicamente quase que 80% da população em alguma fase da sua vida vai ter contato com HPV em alguma fase da sua vida, né? Então, é uma infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, tá? E ela vai atingir tanto a região genital, a região aqui íntima da mulher, né? Como vulva, vagina, colo do útero, mas também o HPV, ele pode também se alojar ou provocar alterações e até mesmo câncer de canal anal, câncer de orofaringe, câncer de colo de útero, como a gente falou e vai falar mais, né? E também pode provocar o câncer de vagina e de vulva. No homem, pode provocar o câncer de pênis, mas o câncer de pênis ele não é tão comum assim nos homens, então fica as mulheres com uma população mais, entre aspas, frágil nesse ponto, porque é a população que realmente o câncer de colo de útero pode, né, através aí da infecção crônica pelo HPV, se estabelecer aqui e com o passar do tempo pode virar uma lesão pré-cancerígena e depois uma lesão cancerígena, um câncer. Então, das mulheres que entram em contato com HPV, isso pode acontecer na primeira relação sexual, elas acabam eliminando o vírus. Na maior parte das vezes, elas vão ter uma infecção aguda e vão eliminar. Somente 10 a 20% dessas mulheres que tiveram infecção aguda pelo vírus vão cronificar uma infecção que vai se persistir. Nem sempre ela é visível, muitas vezes essa infecção ela é uma infecção que passa desapercebido, e dessas mulheres com a infecção crônica do HPV, somente 3 a 5% que vão desenvolver um pré-câncer, uma lesão pré-maligna, que com o passar do tempo, né, 10, 20 anos, pode chegar a causar um câncer. Então, assim, dentro da proporção que eu fui falando, né, é uma infecção comum, é uma infecção que pode cronificar
nem sempre dá sinais, as lesões pré-cancerígenas não dão sinais, e que 1% das mulheres que têm infecção crônica e que desenvolvem lesões pré-malignas vão virar um câncer. Só que como isso acontece numa população, né, é um vírus muito comum, e que se a gente não faz o rastreio da doença, não faz a prevenção, né, da infecção através da vacinação, que a gente pode falar depois, e talvez não fizer também o tratamento das lesões pré-cancerígenas, esse é o ponto dos países em desenvolvimento, né, que eles não conseguem fazer esses pilares bem, né, de cobertura vacinal, identificação das lesões pré-malignas e tratamento das lesões pré-malignas, chega ao ponto, né, do câncer de colo uterino ser, então, o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil e uma importante causa de morte nas mulheres. E aí eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês pensam, e se dentro dessa minha explicação tem mais alguma outra coisa que a gente pode explorar aqui. Algumas perguntas chegaram à minha. A primeira é: qual idade que precisa começar a fazer o preventivo? Então, a gente tem muito essa dúvida. Eu achei também muito legal essa sua parte inicial aí do desenho, porque eventualmente eu atendo algumas pacientes com câncer de endométrio, que elas falam: mas doutora, eu fiz tudo direitinho, eu fiz todos os anos o preventivo. Aí eu vou lá e explico que não, que é outro local ali. Então, acho que é muito importante a gente se conhecer. E também pacientes que fizeram histerectomia por algum motivo, quaisquer que seja, mioma e etc. Muitas delas não sabem se tem ainda o colo do útero ou não. Então, eu acho que é importante saber, conversar com o cirurgião ali no momento, tirou tudo, tirou o colo, tirou o ovário, o que ficou, o que tirou ali. Mas focando aí nessa parte da prevenção, quando é que deve ser iniciada? Como é um vírus que pode estar ali na região íntima da mulher e do homem, região perineal, região perianal, o uso do preservativo ele não consegue impedir totalmente a infecção. Então, mesmo nas mulheres que usam preservativo, ou mesmo em uma relação monogâmica, é possível se contaminar pelo HPV, né, numa relação ou no contato íntimo prolongado com alguém que tem infecção do HPV. E normalmente essa infecção se dá no início da atividade sexual. Do ponto aí que você perguntou, né, um pouco antes do preventivo, eu vou falar então da vacinação, que ela precisa atingir, idealmente, as mulheres e meninos, homens e mulheres, de 9 aos 14 anos, numa fase em que eles não começaram a sua vida sexual ainda. Então vai ser importante para eles criarem ali uma imunidade que vai ajudar a eliminar esses vírus, tá? A gente tem que entender que são mais de 200 tipos de vírus, mas tem uns tipos de vírus que são mais de alto risco, que a gente chama, e que o corpo tem mais dificuldade de eliminar. E as mulheres jovens, elas normalmente têm um sistema imune muito bom. Então, quando a gente fala de infecção, alguém que pega uma infecção, qualquer infecção que seja, ela vai ser tão pior ou tão menos impactante no indivíduo conforme a sua imunidade. E para o vírus do HPV não é diferente. A mulher mais nova, até aí seus 24 anos, normalmente ela elimina o vírus do HPV e mesmo se ela tiver lesão pré-cancerígena, normalmente são lesões menos graves, elas acabam regredindo e a mulher elimina o vírus e assim ela não tem o câncer. Então, normalmente começa-se o preventivo a partir dos 25 anos para as mulheres que já começaram a sua atividade sexual. As mulheres que não têm nenhum tipo de relação sexual, não necessariamente penetração, mas qualquer tipo de relação sexual já se considera o início da atividade sexual. Então, aí a partir dos 25 anos,
é importante a coleta do preventivo, que vai até os 64 anos e 11 meses. E hoje a gente sabe que está mudando um pouco com a longevidade. Quando chega aí próximo dos 65 anos, também é importante casar aí com um bom acompanhamento do ginecologista. A mulher às vezes não precisa mais do preventivo, mas precisa do exame físico, do contato com o ginecologista ali para ele examinar a vulva. O exame íntimo da mulher é muito importante, né? O preventivo é importante porque ele vai mostrar ali que tem alguma coisa que os olhos não estão vendo. Mas um bom médico ali examinando essa paciente vai ser aí fundamental. Então, mostrando aqui, né, aqui no meu desenho, o preventivo ele vai ser colhido aqui dessa região. Então, vai ser com uma espátulazinha, que a gente vai lá e vai raspar essa região, tá? Colhe no consultório do ginecologista e vai com uma escovinha colher material aqui da endocervice, de dentro do colo do útero, onde a gente não consegue ver com os olhos, né? Então, aí a gente bota isso numa lâmina, a paciente leva isso, né, para o patologista, que é um médico, né, que vai examinar e vai dar o laudo. Na sequência, não pode esquecer de pegar o laudo e voltar no ginecologista, né? Então a gente fala para fazer o exame, mas é para pegar o resultado e voltar. E dentro do que você falou, existe um mito mesmo, em que o preventivo normal, o ovário está tudo bem e o endométrio está tudo bem. Não, o preventivo está normal, a mulher ainda continua precisando, né, tomar seus cuidados com relação à obesidade, né? A gente pode depois, outro dia, fazer uma live sobre esse assunto, mas sim, ela continua precisando fazer seus exames, se cuidar. Pode aparecer, sim, um tumor em algum outro local que o preventivo não cobre. E outra coisa que você falou, saber, sim, se essa mulher fez uma retirada do útero e se foi retirado uma esterectomia total, que tira todo o útero e o colo do útero, né? A vagina fica assim, fundo cego, tá? Ou se foi feita uma esterectomia subtotal e que o colo do útero ficou por algum motivo, normalmente por causas benignas, nessas mulheres que o colo ficou, se elas estiverem nessa faixa etária dos 25 aos 64 anos, elas continuam precisando fazer preventivo. E as mulheres que fizeram histerectomia total e que foi por uma lesão provocada pelo HPV, essa mulher continua precisando fazer o preventivo e, como toda mulher, ir no seu ginecologista no mínimo uma vez ao ano, para ele estar fazendo exame físico das mamas, estar conversando. A mulher, ela tem aí a fase reprodutiva, ela tem a fase em que ela está no período pré-menopausa, e que ela precisa no climatério, que ela precisa de um acompanhamento especial. Então, o ginecologista ele é fundamental para a vida inteira da mulher. E aí ele vai ajudando aí a prevenção do câncer, ao exame físico da região íntima da mulher. Um parceiro aí que a mulher não deve eliminar, não deve mudar. Além dos outros médicos. Dentro desse assunto que a gente está tendo, voltando um pouco à vacinação, eu tenho muitas pacientes, assim, ou muitas pessoas que às vezes eu abro caixinha de pergunta, que perguntam, e que tem um pouco de medo de vacinar os filhos, por conta dessa questão de ser uma doença sexualmente transmissível, então, né, que fica com essa sensação de que, eu vou vacinar minha filha, mas ela não tem relação ainda, e, enfim. Eu acho que é muito interessante da gente falar muito sobre esse assunto. Primeiro ponto, porque levantar a questão dos meninos serem vacinados também, porque apesar do homem ele não ter sintoma, ele é um portador assintomático, então é ele quem transmite, né, na maioria das vezes esse vírus. Então, os meninos, é muito importante as mães de meninos estarem atentas à vacinação desses meninos de 9 a 14 anos. E a questão da vacinação das meninas, que, entre aspas, 9 a 14 anos são crianças ainda, né? Mas
levantar muito essa questão que você falou de que a infecção aguda ela acontece bem mais cedo e que o importante da prevenção é a gente fazer isso antes dessa menina ter a sua vida sexual iniciada, né? Então, que esse preconceito, que a gente consiga zerar esse preconceito, né? Que eu acho que todo preconceito é um pouco de falta de informação, então a ideia da gente estar aqui falando sobre isso é exatamente para a gente poder informar e fazer com que as pessoas entendam que é uma vacina extremamente importante para prevenir uma doença, né? É uma doença que pode ser 100% prevenível praticamente, né? Quase. Com certeza. Tanto para as mulheres quanto para os homens, acaba evitando também o câncer de canal anal, o câncer de vulva, de vagina, de região de orofaringe. Então, é importante, sim, frisar isso, né? Então, a gente que tem filho, a gente precisa mesmo preparar nossos filhos para o mundo, né? E uma das formas de a gente preparar eles para o mundo é isso, é aceitando, deixando eles de alguma forma a par da necessidade de prevenção. Hoje com a internet, hoje com as mídias aí, as informações, a gente tem que entender que, mesmo para quem não gosta de falar desse assunto, é importante falar, porque as informações, né, estão aí, né, e o pai e a mãe é a primeira pessoa que pode ali começar nessa educação. Mesmo quem não é muito confortável para falar sobre isso, e isso depende muito da criação da pessoa. Existem as ginecologistas, né, e os médicos, no caso pediatras, ginecologistas falando para as mulheres infanto-puberais, que tem uma forma mais lúdica, uma forma de explicar que pode ser mais acessível para a criança ou para essa pré-adolescente, e que a partir da sua primeira menstruação também já pode ir acompanhando essa menina. Então, como é importante, sim, aceitar que é uma infecção, é um problema mesmo de saúde pública. Se a gente conseguir vacinar a 90% da população de risco, né, homens e mulheres, conseguir fazer o preventivo corretamente nessa população de mulheres em risco, principalmente aí entre os 30, 40 anos, mas o preventivo ele é para fazer dos 25 aos 64, mas pegar essa faixa etária que o câncer é mais prevalente, você intensificar, fazer o preventivo no mínimo em 70% dessas mulheres e tratar essas lesões, existe uma expectativa da OMS, Organização Mundial de Saúde, que em 2030 o câncer de colo de útero possa ser eliminado. Mas para isso a gente precisa, sim, intensificar as ações, e a gente é um país em desenvolvimento, a gente pode olhar para a Austrália, por exemplo, que há 20 anos atrás conseguiu eliminar, reduzir muito o câncer de colo de útero com essas ações. Então a gente também pode seguir esse caminho, né? Então mesmo os guidelines, né, que a gente segue como oncologistas, né, eles são internacionais. E quando a gente trata de uma lesão que é tão comum, eu falo para as pacientes minhas, quando ela tem um tipo de câncer comum, é de alguma maneira uma bênção, no sentido que uma doença comum tem muito estudo, tem muito embasamento, tem muita segurança no que a gente está fazendo. Não tem teste aqui, tem ciência. Então, se a gente conseguir mesmo, então, rastrear, fazer a vacinação, e lembrando que para quem não fez a vacinação nessa faixa etária também pode fazer até os 45 anos, homens e mulheres. Depois dos 45 anos, na rede privada, normalmente eles pedem pelo menos um receituário com a indicação do médico, mas até os 45 anos você pode chegar lá e fazer a vacinação. Hoje em dia tem as duas principais, que é a vacina quadrivalente e a vacina nonavalente. A vacina quadrivalente, ela previne os vírus 16 e 18, são os HPVs de alto risco, responsáveis por 70% dos tipos de câncer de colo de útero, e previne verrugas anogenitais em até 90%, porque ele cobre o HPV 6 e o 11.
Essa é a vacina que é dada no SUS, são 2 doses, tá? Para essas meninas inicialmente. E fora dessa faixa etária até os 14 anos, a vacina é dada também no SUS para pessoas de risco, mulheres transplantadas, HIV positivo. Suprimidos, né? Então, os nossos pacientes oncológicos, eles Isso. entram Pacientes oncológicos. Então, realmente uma modernidade que a gente tem que aproveitar. E no setor privado já chegou a nona valente, a vacina nona valente. Essa vacina cobre mais alguns tipos de vírus aqui, o 31, o 33, o 45, o 52 e o 58. E aí essa cobertura aí para câncer sobe para 90%, tá? Então ela aumenta aqui mais 5 subtipos e aí ela aumenta ainda mais e elas são em 3 doses normalmente, dada no setor privado. A Renata perguntou aqui, ó, se para o adulto é só na rede privada. O adulto de risco, né, o adulto transplantado, né, o paciente imunossuprimido, até os 45 anos de idade, ele consegue tomar a vacina na rede pública. Mas o adulto que não é de risco, ele só consegue tomar essa vacina na rede privada até os 45 anos de idade, não é isso? É isso aí. E lembrar que quem fez tratamento para lesão precursora de HPV ou mesmo verruga anogenital, se fizer a vacinação, aumenta a imunidade, diminui o risco das lesões voltarem, tanto as lesões pré-malignas como as verrugas anogenitais. Então, é uma grande oportunidade, né? A vacina não trata a lesão, nem evita que o câncer progrida de alguma forma, mas ele aumenta a imunidade, então aumenta ali as forças do corpo de combater aquela infecção que tem a ver um pouco com a imunidade da pessoa, né? Então mulheres que fumam, mulheres que têm assim uma vida estressante, que não estão dormindo direito, obesidade. A obesidade, é sabido que a obesidade é um problema de saúde pública hoje no país e que a obesidade reduz a nossa imunidade, inclusive a imunidade para vírus, diminui as células natural killer. Então, é muito importante cuidar, olhar para a imunidade, boa alimentação, prática de exercício físico, tudo isso, como você falou no início da live, né, você cuidar do que é bom, das células boas do corpo, também previne câncer, também combate o câncer. A gente não pode esquecer. E o tratamento correto, oncológico correto. Então, a gente sempre associa tudo isso, né? Um bom tratamento correto do câncer com as medidas gerais, né? Suporte psicológico, alimentar, medidas, né, de hábitos, né? Acho que é importante falar também. E reabilitação. Acabou de entrar aqui a Tati Fassarella, que é uma grande parceira minha, maravilhosa, fisioterapeuta pélvica e que ama a profissão dela. E a gente tem muitos pacientes em comum e ela ajuda demais, assim, principalmente aquelas que fazem tratamento para câncer de colo de útero, radioterapia ou cirurgia, precisam de um acompanhamento de fisioterapia fundamental. Eu sempre falo que você fazer oncologia sozinho, que você precisa não só da equipe do radioterapeuta, do cirurgião oncológico, mas também da equipe multi. Não há como fazer uma oncologia de ponta sozinho. Realmente, eles são muito necessários. Um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, que tem uma dimensão enorme do sofrimento, seria muita prepotência da nossa parte como médico dizer que a gente daria conta sozinho de atuar em todas as dimensões do sofrimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, a oncologia é uma profissão que deve ser multidisciplinar. E Tatiana, eu já fui em 2 aulas dela e eu iria, assim, pelo menos uma vez na semana escutar ela falar, porque as 2 aulas foram fantásticas, incrível. Eu acho que a gente podia puxar esse gancho, inclusive, para a gente poder falar um pouquinho de cirurgia, porque o Dr. Alex começou se apresentando, ele é cirurgião, e aí o que a gente tem de evidência hoje é que as pacientes câncer de colo de útero, elas podem se beneficiar da cirurgia,
mas que a cirurgia feita por um bom cirurgião aumenta e muito a eficácia desse tratamento, né? Então, acho que o doutor Alex podia falar um pouquinho para a gente da cirurgia, já puxando esse gancho multidisciplinar aí do tratamento do câncer. É isso. Não existem soluções simples para problemas complexos, né? Isso aí é um grande ensinamento que o câncer, né, dá pra gente, né? Deixa eu voltar aqui pro meu desenho. Ó, tá todo mundo vendo? Eu fiz outro desenho aqui. Agora melhorou. Então é o mesmo desenho, mas eu botei outro aqui para ficar mais fácil, tá bom? Quando existe um preventivo alterado, a mulher provavelmente tem uma lesão pré-maligna ou um câncer, dependendo da alteração do preventivo. Essa mulher precisa fazer um exame que chama colposcopia. Esse exame de colposcopia é um exame que é feito por um ginecologista especialista nessa área, tá? Ele vai botar o espéculo também, afastar aqui as paredes da vagina para ver aqui, ter acesso ao colo do útero, e vai botar uma lente de aumenta até 40 vezes ali o colo do útero, e sim, ele também pode passar essa lente, examinar a vagina, examinar ali a região íntima da mulher, a vulva, a região perianal, e como é importante olhar para essas regiões também como possíveis locais de lesões, de verrugas também, e como o tratamento das lesões nesses locais também que podem ter, né, lesões pré-malignas, vai ser importante para evitar que aquilo forme um câncer, e tratar essas lesões também vai evitar que a infecção se perpetue. Também é muito importante, fazendo aqui um rápido parêntese, olhar para o homem, um parceiro, né, e ir numa avaliação com um urologista e ver se ele tem também alguma lesão. Então isso vai ser importante, tá bom? Mas vamos voltar aqui, a mulher fez um preventivo, veio alterado, fez a colposcopia, evidenciou uma lesão aqui no colo do útero e veio uma lesão pré-cancerígena, um carcinoma, por exemplo, que ainda não é capaz de invadir. Normalmente, a gente faz uma cirurgia, que é a cirurgia de alta frequência, em que a gente retira um segmento do útero. A gente chama isso de cirurgia de alta frequência, ou CAF. Às vezes a lesão é um pouquinho maior, aí a gente precisa levar essa paciente no centro cirúrgico e fazer uma retirada um pouquinho maior para poder contemplar, retirar a lesão como um todo, tá bom? E aí a gente tem a lesão totalmente retirada e o estudo completo da lesão, para a gente saber se realmente era uma lesão pré-maligna ou se tinha ali alojado um câncer ali inicial escondido, tá bom? Então, isso aqui vai ser importante, a gente entender que isso é um estágio. A gente não pode, muitas vezes, com preventivo alterado, já ir direto para uma esterectomia. Por quê? Eu preciso entender o que tem aqui. Eu não posso fazer uma esterectomia e, infelizmente, depois de detectar, olha, nossa, tinha um câncer aqui, meu Deus, o que eu faço agora? Infelizmente, essas mulheres que não fazem a sequência correta, elas acabam sendo prejudicadas, porque, às vezes, o tratamento, o tipo da esterectomia ou o tipo de investigação não foi idealmente feito, e aí essa mulher acaba sendo subtratada, ou seja, feito um tratamento menor do que ela precisa, e essa mulher acaba precisando fazer radioterapia, quimioterapia, que são tratamentos até mais radicais e tem mais índices aí de efeitos colaterais do que uma cirurgia. Então sempre tem que começar do início, fazer a sequência. Se a gente detecta aqui um tumor mais agressivo, um tipo de câncer mais agressivo, a gente vai ver critérios como o seu tamanho, se tem alguma característica mais agressiva ou não, se essa mulher quer ter filhos ou não. 46% das mulheres que chegam com diagnóstico de câncer de colo de útero estão na fase reprodutiva. E até metade dessas pacientes não tiveram filhos ainda, ou às vezes tiveram um filho e não completaram ainda sua prole.
Então é muito importante toda mulher jovem que tem algum diagnóstico, mesmo que inicial, de câncer, ter um acompanhamento também do médico fertileuta, da medicina reprodutiva, fazer o aconselhamento reprodutivo. Isso vai ser importantíssimo para a gente preservar a fertilidade se for possível e dar também a opção da mulher escolher. Isso é fundamental. Então, no campo da preservação da fertilidade, às vezes uma conização, uma cirurgia com a retirada completa da lesão, dependendo da sua característica, se forem características menos agressivas, já é suficiente para tratar essa mulher. E sim, essa mulher precisa de um acompanhamento especial, não é fazer um tratamento e sim deixar de ir no ginecologista ou do seu médico oncologista. Então, precisa de um acompanhamento especial, mas é possível totalmente dela preservar sua fertilidade. Sim, essas mulheres que fazem conização uterina, mesmo que para tratar câncer, pré-câncer, elas têm um risco um pouco maior de ter parto prematuro, mais ou menos 3 vezes maior. Então, essas mulheres, mais recomendado que elas engravidem em torno aí depois de 2 anos do tratamento, ou no mínimo 1 ano após a conização, ela pode engravidar, que aí ela vai ter um pouco menos de risco de ter o parto prematuro ou ruptura prematura das membranas também. Isso pode acontecer da bolsa romper um pouco antes do tempo. Então, toda mulher que fez conização precisa avisar o seu médico obstetra nessa condição, que não necessariamente vai causar um problema para o seu bebezinho, mas que agindo, né, de uma maneira preventiva, né? Então, quando a gente fala de câncer, primeiro a gente fala de prevenção, e prevenção é da saúde como um todo. Essa mulher deve estar atenta para estar explicando para o seu médico seu passado cirúrgico, e um bom oncologista, né, um bom cirurgião oncológico sempre dá um relatório, né, direitinho, falando o que fez, o que não fez. Isso é importantíssimo. Então, voltando aqui para a minha explicação, a mulher que deseja ter filhos e que tem um tumor também um pouco maior, com algumas características mais agressivas, dependendo também do seu tamanho, principalmente menos de 2 centímetros até 4 centímetros, é possível fazer uma cirurgia que a gente chama de traquelectomia. Essa traquelectomia, dependendo dos tipos e do tamanho do tumor e das suas características, pode ser uma traquelectomia simples, que a gente tira o colo do útero inteiro e depois sutura o corpo do útero na vagina, ou pode ser uma esterectomia, uma traquelectomia radical, em que a gente vai tirar tanto o colo do útero, mas umas regiões em volta dele, que a gente chama de paramétrio, e também um pouquinho da vagina, de 1 a 2 centímetros da vagina. Isso vai garantir que o tumor seja totalmente removido tridimensionalmente. Hoje em dia, é aceito, dependendo do tipo e do tamanho da lesão, é aceito ainda fazer a traquelectomia por via robótica, ou por via aberta, ou por via vaginal. A robótica tem um pouco de vantagem com relação ao futuro obstétrico, consegue gerar filhos e ter a gestação até o final em até 80% dos casos, e a cirurgia aberta 49%. Então tem uma vantagem aí da robótica para a traquelectomia, sempre sim vendo o tamanho do tumor. Se ele for maior do que 2 centímetros, 2,4, normalmente a cirurgia aberta é mais segura oncologicamente. E passando agora para falar da mulher que não deseja mais ter filhos e que tem um câncer de colo de útero, dependendo do tamanho, ela pode precisar então de uma cirurgia definitiva com uma esterectomia total simples, ou se essa lesão é maior, ela vai precisar de uma esterectomia radical, em que a gente tira aqui as trompas, tira aqui, né, a região do corpo do útero, tira o útero inteiro e a vagina e a região em volta, que a gente chama de esterectomia radical. Os ovários não precisam sair, porque os ovários raramente têm
a disseminação para essa região do ovário, ele é importantíssimo para a saúde sexual, para a saúde dos ossos, o risco cardiovascular, para a própria qualidade de vida da mulher, e não tem influência hormonal. O câncer de colo de útero está mais relacionado, então, como a gente falou, ao HPV, à imunidade. Tá? Então, essa seria aqui a esterectomia radical. Toda vez que a gente tem um tumor com um risco maior de disseminação, a gente tem que pesquisar as ínguas. As ínguas. Então, qual que é a íngua que drena esse tumor? Qual é o linfonodo? Né? O linfonodo são órgãos de defesa do corpo que filtram a linfa. A linfa é um líquido produzido nos tecidos que é recolhida por um sistema de canais, que a gente chama de canais linfáticos, que recolhe aquele líquido extra dos tecidos, que não volta pelas veias, mas volta pelo canal linfático até voltar para a corrente sanguínea. Mas antes de chegar na corrente sanguínea novamente, essa linfa ela é filtrada nas ínguas do corpo. Então, a gente descobrir qual é a íngua que filtra um determinado tumor, a gente chama isso de pesquisa de linfonodo sentinela, vai ser fundamental, dependendo do tipo de câncer e do tamanho, para a gente detectar se existe ou não doença aqui, nesse linfonodo. Ele tanto pode estar positivo, como ele pode estar negativo. Isso vai alterar, né, o tipo, né, vai alterar aqui qual é o tipo de tratamento subsequente. E para as pacientes que têm, normalmente, doença que extrapola os limites aqui do colo do útero, ou se ela é restrita ao colo do útero, mas ela é muito grande, ou se ela afeta aqui a vagina, normalmente a gente encaminha essa paciente para um tratamento em que vai fazer uma aplicação de radioterapia nessa região, somada a uma quimioterapia para potencializar o risco dessa mulher ter uma recidiva. Essa mulher pode ser totalmente curada, mas esses casos é o caso em que a mulher não precisa de uma cirurgia, ela precisa de um tratamento, pois a cirurgia nesses casos não é capaz sozinha de eliminar o câncer e muitas vezes pode originar algumas sequelas, pois para fazer essa cirurgia com câncer muito grande, a cirurgia que deveria ser feita seria uma cirurgia muito grande e impeditiva aí para uma boa qualidade de vida para as mulheres. A gente sempre está levando isso em consideração também, e eu vou voltar um pouco aqui da minha explicação e abrir aí para alguma pergunta, ou se eu fui claro aqui na minha explicação. Mas é isso, eu acho que ficou bem claro. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui para a gente sobre o tratamento, tiveram duas perguntas bem interessantes aqui, que na verdade foi uma colocação do Bernardo, dizendo que ele enxerga a alimentação moderna como um poderoso fator predisponente na baixa da imunidade, porque inflama o corpo e um ambiente inflamado é muito prejudicial para a imunidade. E isso é uma grande verdade, né? E aí depois ele questiona se a alimentação regrada poderia prevenir o retorno. E, na verdade, um estilo de vida com uma boa alimentação, exercício físico, né? Bom funcionamento da microbiota intestinal, e aí isso em relação com a alimentação, não só previne o câncer, como reduz efeito colateral e reduz a taxa de retorno da doença, sem dúvida. Então, Bernardo está coberto de razão. Essas alimentações modernas, ultraprocessadas, né, rápidas que a gente tem adquirido no mundo atual, elas são bastante prejudiciais, não só para a imunidade, mas são fatores de risco, sem dúvida, para vários tipos de doenças. O câncer é uma delas, né? Certeza. Essa alimentação aí vai conseguir aí prevenir aí tanto câncer, os outros tipos de câncer, mas também doenças cardiovasculares, né? As doenças crônicas degenerativas hoje que a gente tem,
está só aumentando, né, não é só por conta da longevidade. Naturalmente, sim, se o homem vive mais, ele tem mais chance de desenvolver um câncer. É verdade. Mas o fato é que a gente está vendo pessoas obesas, né, com doença da obesidade e sobrepeso cada vez mais jovens, e existe também essa correlação, né? A gente, coincidentemente, está vendo mais câncer em pacientes jovens, tem essa correlação, né, com os alimentos industrializados e tudo. E a minha esposa é endocrinologista, ela trabalha com saúde, com emagrecimento, né? E ela fala do 80-20 da alimentação saudável. Porque sim, a gente é ser humano, a gente pode comer um hambúrguer, pode comer uma pizza de vez em quando, fazer ali uma comemoração. A gente é ser humano, a gente está inserido na sociedade, no mundo moderno. Não tem como voltar a tirar isso, né? Sim, vai ter aquelas pessoas que, por algum motivo, vão ter que fazer uma alimentação totalmente regrada e, por algum motivo, não vão poder deixar de fazer. Mas no grosso da população, né, você pode levar uma vida alimentar saudável em 80% do tempo, né, e 20% sendo, não precisa ser literal no que eu estou falando, mas não se culpar também, porque existe o alimento emocional, existe também, como eu falei, né, a gente está inserido e a gente tem hábitos, né, que são enraizados e que sim, não é sobre restrição, é mais sobre você inserir do que você tirar, você inserir alimentos bons no seu dia a dia, água, né, tomar bastante líquido, ingerir fibras, legumes, as vitaminas estão todas aí disponíveis aí nos alimentos, né? Lógico, tem as pessoas que vão precisar de suplementação, mas eu quero dizer, se a gente fizer isso, o 80-20 da alimentação saudável, a gente vai estar, assim, tendo uma vida melhor. Sem dúvida. Eu brinco com as minhas pacientes que o equilíbrio é 80-20, não é 50-50, é 80-20. Porque 50-50 não funciona. Ah, é verdade. Mas sem, né, 50-50 não dá. Mas 80-20 é excelente. E é importante entender que isso é um dano crônico, né, Alex? Não é uma pizza que você comeu hoje e aí daqui um tempo você come de novo. Não é um doce que você comeu agora e que você daqui um tempo. É o dano crônico, como tudo na vida, né? Cigarro, álcool, o exercício físico, né? No caso, o sedentarismo. Então, a alimentação, ela entra como algo que a gente faz todos os dias. É o que a gente chama de hábito, né? Então, de fato, a gente precisa mudar os hábitos, porque isso está aumentando doenças, não só o câncer, mas como doenças cardiovasculares, né? Essas doenças crônicas estão aumentando. Óbvio que pela longevidade, sem dúvida, como você disse, mas esse estilo de vida que a gente vem levando, a gente precisa repensar um pouquinho ele, sem dúvida, né? Ô, Alex, olha só, eu amei. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria ver se a gente abre para pergunta, se tem alguém que tem alguma dúvida. Eu acho queria que foi bem esclarecedor. E a gente sempre, essa mulher que termina esse tratamento, independente de qual for, a gente precisa acompanhar ela, né? A gente faz acompanhamento, tanto a oncologista, como um cirurgião oncológico, ou o ginecologista oncológico, que é aquele ginecologista que teve a formação para tratar câncer. Esse também é um profissional que está totalmente inserido aí no tratamento do câncer da mulher. E esse acompanhamento, ele perpetua. Normalmente, nos primeiros 2 anos, a gente tende a ser mais... a paciente acaba voltando aqui a cada 4 meses, a cada 3 meses, dependendo dos fatores de risco. Depois dos 2 anos, de 2 a 5 anos, a gente acaba fazendo um acompanhamento semestral. Depois dos 5 anos, a gente acaba continuando esse acompanhamento anualmente, né? E todas as mulheres que fazem um tratamento
do câncer, seja qual for, e principalmente aquelas que fazem esterectomia, e esterectomias mais avançadas, esterectomia radical, a mulher que faz radioquimioterapia, ela vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um fisioterapeuta pélvico para ela continuar ali, para ela restabelecer ali a função sexual. Pode ser que ela precise de um sexólogo, ela pode precisar de coaching oncológico. Então, eu tenho pacientes minhas que trataram câncer de colo de útero e que estão comigo fazendo acompanhamento, estão tendo uma resposta assim excelente, porque essa mulher, ela sendo acompanhada, ela vai se sentir segura para fazer o que vier de novo na vida dela, para estar aberta para as coisas novas, né? Para estar segura se ela assim quiser ter um novo parceiro sexual, para estar segura se assim ela quiser voltar a ter atividade sexual como ela fazia antes. Mas pode ser que ela vai precisar de ajuda mesmo, e o médico é o principal aí agente para também mas essa ponte, falar, não, olha, o que está acontecendo com você não acontece só com você. Existem outras mulheres que estão passando por isso também. E o principal ponto aqui que a gente tem é quando a gente toma consciência. Quando a gente toma consciência de algo, é o primeiro passo para a gente curar, né? A cura começa na consciência. Então, poxa, eu vou fazer um Papa Nicolau aqui. Até 40% das mulheres brasileiras nunca fizeram preventivo. Isso é um dado. É de 2017, mas eu achei assim muito alto, né? Possivelmente pode ser até que diminuiu um pouquinho, mas muito, né? Então pode ser que tenha aquela mulher que fala, poxa, se eu procurar, acha. Quem procura, acha. Não. Quem procura está se cuidando, né? Então aquela mulher que está fazendo preventivo, ela também está cuidando da sua saúde, ela está vendo a questão ginecológica com seu médico ginecologista, né? Tendo uma saúde feminina melhor, e está fazendo preventivo. Se por um acaso ela acha alguma coisa, a chance de não deixar esse problema virar um problemão e ter uma cura é quase de 100%, né, numa lesão pré-maligna. Então, se a gente vai ter essa oportunidade, né, de curar essa mulher, sem mesmo ela ter a doença, ela precisa de fazer o preventivo. O preventivo é capaz de evitar a morte por câncer de colo de útero em 80% das mulheres. É muito isso. E é isso que eu queria abrir. E estão abertas a perguntas aí. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu acho que a Ludmilla falou que tem um coach oncológico maravilhoso, que ajuda ela demais. Sem dúvida. Ô, Alex, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu adorei saber que você é coach oncológico, isso é incrível, muito legal. Sem dúvida, essas mulheres devem, né, estar com um ganho de qualidade de vida enorme por conta dessa ajuda que você tem dado para elas, e a gente segue junto, estou à disposição. A gente pode abrir mais caixinha de pergunta também depois. Podemos combinar a live do endométrio. Teve até uma paciente que alguém, não sei se é paciente, mas ela perguntou sobre agora que eu lembrei, ela perguntou sobre o tamoxifeno. Falou que o endométrio está espessado, mas ela não tem sangramento, né? O tamoxifeno, não sei se ela está aqui mais, mas o tamoxifeno pode espessar o endométrio, porque ele é antagonista na mama, ou seja, ele bloqueia a mama, mas ele é agonista no endométrio, então ele ativa o endométrio. Então, as pacientes que usam tamoxifeno podem ter o endométrio espessado. O importante é ficar atento na presença de sangramento. Se tiver um endométrio espessado com sangramento, pode ser que a gente precise biopsiar esse endométrio, mas se não tiver sangramento, a gente só acompanha o espessamento do endométrio. É isso? Perfeito, perfeito. Perfeito. Vamos marcar essa live. Nós vamos marcar essa também, porque aí essa a gente vai falar mais de alimentação e mais de obesidade ainda do que do câncer de colo de útero, né? Porque aí o endométrio é um câncer que está mais relacionado ao estilo de vida, né? É isso.
Bora falar, adoro falar sobre isso. Que bom. Ó, eu não tenho útero, eu preciso fazer preventiva, isso daí a gente já respondeu um pouquinho mais cedo, mas depende, fala aí, Alex, depende de como que fez a cirurgia, não é isso? É isso. Você precisa primeiro checar se você fez a esterectomia total ou subtotal, tá? Hoje em dia tem se feito mais esterectomia total, tá bom? Se você fez a esterectomia total e foi por alguma causa benigna, como mioma, sangramento, endometriose, né? Então, o que a gente sabe é que a esterectomia é a segunda operação ginecológica mais realizada no mundo. Ela só perde para a operação de cesariana. Então, tem uma estatística que até 30% das mulheres até os 60 anos terão que fazer uma esterectomia. E até os 85 nos Estados Unidos, 43% das mulheres vão ter sido esterectomizadas, a retirada do útero. E 90% das vezes é por causas benignas, como dor para ter a menstruação, sangramento, mioma, endometriose, adenomiose, e 10% são feitos para o câncer. Mas, então, se essa mulher fez uma esterectomia e não foi por alguma lesão provocada pelo HPV e ela nunca teve histórico de alguma lesão pré-maligna pelo HPV, ela não precisa mais fazer preventivo, mas ela continua precisando ir no ginecologista, que ele vai continuar examinando e vai vendo, né? Então, se essa mulher lá no futuro desenvolve uma verruga anogenital, aí a gente tem que voltar e colher o preventivo, fazer um exame ali do fundinho da vagina, às vezes precisa também de uma avaliação do canal anal. Então, como é importante ter um ginecologista, mesmo que você tenha feito aí uma retirada pelo mioma, ter um ginecologista para estar te acompanhando, né, no envelhecimento feminino e também para estar examinando, fazendo todas essas considerações aí que só o médico pode fazer para identificar cada caso e, né, fazer o melhor pelo paciente. É isso que a gente quer, fazer o melhor pelo paciente. Cada pessoa é uma pessoa, precisa ser visto isso. Alex, muito obrigada. Obrigado Eu a vou você. encerrar a nossa live. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Obrigado. E outras lives virão. Aguardem, né? Isso. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.